Boa noite a todos e todas. Estamos novamente aqui juntos para nossa live. Na verdade, é a quinta, né? A quinta live que a Maria Flor promove. No mês de agosto foram vários encontros maravilhosos em homenagem, né, aos 150 anos da Maria Montessori. Agradeço a todos os convidados que estiveram por aqui. Foram diálogos muito interessantes, muito divertidos. Foi um matar saudade de pessoas muito queridas. E dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso bate-papo, teremos um convidado especial hoje,
antes de convidá-lo, né, para estar conosco, eu queria divulgar também a live do dia 28 de setembro. Estaremos juntos com o Yuri e Ana, no Feitos para Brincar. Vamos falar da importância desse brincar ligado à educação, né? Então, vai ser muito importante também esse olhar, essa descoberta com essas pessoas que vivem a arte, né? Vivem a arte do brincar. Eu acho que é imperdível. Conto com a participação de todos também. E em outubro teremos outras surpresas, outras pessoas, né, que já estão aí agendadas para estarem com a gente. Só que agora nós estamos dando um espaço de 15 em 15 dias, porque a vida corre, a gente corre e exige várias outras coisas, e infelizmente não tem como a gente fazer, né, todas as segundas as nossas lives. Fátima, que bom que você está aí, que bom. Espero que estejamos juntos para falar sobre esse tema tão interessante que é da infância e adolescência. Foi lá com a Fátima, né, que eu conheci o Daniel Gomes, nosso convidado de hoje. Mais ou menos há 12 anos atrás, a professora Nina precisou sair da escola e indicou o Daniel como professor de História. Na época, eu, Luciana Daflon, que sou diretora hoje na Maria Flor, eu era coordenadora do Fundamental 2. Um grande desafio que Fátima me provocou, ela está aí me ouvindo, né? Eu estava lá toda na minha zona de conforto, na educação infantil, quase 6 anos coordenando a educação infantil, trabalhando com os pequenos. E quando eu estava me sentindo bem acomodada, ela me provocou, né, com esse grande desafio de coordenar o ensino fundamental 2 do Colégio Ágora, que eu tenho uma grande honra de carregar no meu currículo essa experiência. E foi nesse momento que eu conheci, entrevistando o professor Daniel Gomes para a vaga de professor de História do Ágora. Até hoje ele trabalha no Ágora como professor de História. Eu vou deixar ele se apresentar de uma forma mais autêntica, né? Ele mesmo falando do currículo dele. E hoje ele colabora, né? Ajuda também no trabalho de implementação do nosso Fundamental 1 na Maria Flor, como professor lá também ajudando no Filosofando, na identidade social, junto comigo. Então, convido para estar conosco no nosso diálogo de hoje o professor Daniel Gomes. Daniel, acho melhor você se apresentar e falar um pouquinho de você. Olá, muito boa noite a todos e todas. Antes de qualquer coisa, quero agradecer, porque é um espaço muito caro, nesse momento epidêmico que a gente está vivendo, a gente ter oportunidades de pensar a educação e pensar a educação montessoriana de forma autêntica, né, como a gente busca sempre nas essências montessorianas. Bom, eu preciso dizer, antes de qualquer coisa, que eu vou dizer da minha experiência acadêmica, da minha formação, mas preciso dizer, antes de qualquer coisa, ouvindo, melhor, lendo aí a Fátima nos Obrigada, assistindo, Fátima. que eu fui um professor até há 12 anos atrás e passei a ser um outro professor na oportunidade que me foi dada naquela ocasião, há mais de 10 anos atrás, lá no Ágora. A minha formação em História, minha graduação foi História na UERJ. Na graduação, eu senti muitas dificuldades de compreender a apresentação da história que não passasse por uma dimensão aterrada, como Abraão Santos, que é um professor do departamento da UF de Psicologia, que hoje eu tenho a honra de pertencer e pesquisar. Ele fala que a nossa formação e a nossa transmissão de conhecimento precisa estar envolvida com aspectos da prática, né, da prática. Então, eu me vi numa formação que praticamente não exerceu nenhuma influência ou pouca influência sobre história da África e elementos de pesquisa de relações étnico-raciais, que, por conta disso, eu acabei indo para o PENESB, com a professora Yolanda, a queridíssima professora Yolanda. Lá eu fiz uma pós-graduação, depois me tornei pesquisador da PENESB da UF durante um bom tempo, e por conta disso voltei para a UERJ para fazer um mestrado em Educação e Políticas Públicas, e ainda na mesma temática, senti a necessidade de pensar sobre o ensino de História, fui fazer um outro mestrado na UFRJ, e hoje tenho o prazer de compor, como doutorando,
a equipe que pensa essas questões étnico-raciais no departamento de psicologia. Então, toda a trajetória, ela, além de ser professor há quase 25 anos, há mais de 20 anos aqui em Cabo Frio, e professor de pré-vestibular, de cursinhos de pré-vestibular, dos mais renomados do Rio de Niterói, mas preciso dizer que me tornei um outro professor, como tive a oportunidade de dizer na live que estava tentando mediar lá com Fátima. Eu ia falar isso, Fátima, vou interromper ele. Ele deu muito trabalho, está falando que deu muito trabalho para a gente. Você era exigente, polêmico. Ainda dou. Então, assim, me tornei um outro professor, preciso reconhecer isso, porque na minha experiência como professor de história, especialmente para o ensino médio, onde eu mais lecionava, o foco estava no professor. O foco não estava no estudante. O foco não estava no aprendizado. O foco estava no ensino. Então, eram cursinhos daquela época que não tinha Enem. O Enem estava nascendo naquele contexto, por isso a minha barba branca, já tem um tempinho essa história. Mas eram aulas shows, né? Aulas que eram dadas por 3 professores, 2 professores, num bizu para vestibular. O ponto principal era esse. Então, a oratória sempre foi uma ferramenta muito importante. E eu fui, porque é muito difícil, como Gramsci coloca, a dificuldade de você se desconstruir enquanto profissional e construir uma outra performance, se permitir adquirir outras ferramentas. E aos poucos, com a lucidez da coordenação, na época da Luciana e hoje da Michele, com as maravilhosas intervenções da Fátima e da Lupe, eu fui me permitindo aprender e reconhecer também nas minhas práticas, diversas práticas, aqui na Escola Pública em Cabo Frio, elementos que iam ao encontro do universo montessoriano que aprendi no Ágora, aprendo, né, muito ainda com a equipe maravilhosa que a gente tem no Fundamental 2, e hoje o objetivo é fazer também esse reconhecimento ao trabalho da equipe lá do Ágora, que eu faço parte, tenho a honra de fazer parte. Então, essa foi a minha trajetória mais especial no contexto montessoriano, o meu novo nascimento enquanto profissional, enquanto professor. Nós estivemos juntos também, esqueci de falar, na rede pública de Cabo Frio, né, Daniel, durante uns 2, 3 anos lá na Alfredo Castro, e tivemos uma experiência bem interessante, né, de levar um pouco da avaliação de portfólio, a gente pode falar um pouco sobre isso durante o nosso diálogo, e bem provocadora, né, de tentar levar um pouco do olhar montessoriano também para o espaço público. Acho que é uma experiência que nós passamos muito legal de compartilhar também. Sim. E é isso, né? Acho que a gente podia começar falando um pouco dessa diferença, né, da infância, da adolescência, desse período que a criança está saindo, né, daquela mente absorvente, daquele período sensível, e passando por uma nova descoberta social, um novo nascer social. Né? Acho que a gente pode pegar um pouco por esse viés para a gente começar. Então, para a gente começar, eu queria também destacar e reconhecer que todo o trabalho, como se fosse um acabamento acadêmico que a gente desenvolve no Fundamental 2, ele só é possível com o brilhantismo que é feito. Toda vez que eu estiver falando do Fundamental 2 em Montessori, eu estou fazendo uma homenagem e um reconhecimento ao trabalho que é feito no Fundamental 2 lá no Ágora, onde eu trabalho, como falei anteriormente. Mas esse trabalho só é possível por conta do Fundamental ser uma fase só, uma fase que é subdividida em 2 partes. Mas, numa escola montessoriana, embora existam essas 2 fases, esses 2 momentos importantes da vida e da trajetória acadêmica dos estudantes, há um respeito e um diálogo muito grande entre os professores, entre os profissionais, entre as professoras, entre o trabalho que é desenvolvido no Fundamental 1 com o Fundamental 2. Então, eu preciso dizer também que quando eu conheci o Ágora, no Rio de Janeiro, não vou falar o nome do cursinho, mas eu estava lecionando no cursinho de pré-vestibular e me chamou a atenção a maneira como um determinado estudante respondia, fazia as redações das questões, e foi lá que ele me falou da escola montessoriana em Niterói. Eu já trabalhava em Niterói também em outras escolas construtivistas, mas o que me chamou a atenção foi
a performance, a maneira como o estudante, naquela ocasião lá no pré-vestibular, fazia a síntese do que ele estava pensando. Porque pensar não é fácil, pensar com autoria também não é fácil, mas pensar em síntese do que está sendo desenvolvido também não é fácil. E aí, voltando para as escolas, esse diálogo, essa preparação no Fundamental 1 e o passar do estudante para o Fundamental 2, ele ganha uma outra dimensão, Luciana, quando a gente tem verdadeiramente as agrupadas. Quando a escola montessoriana oferece para esse estudante um ambiente preparado, um ambiente adequado, com os materiais montessorianos, evidentemente, mas muito além do material montessoriano, a filosofia, que é o eixo central da capacidade do profissional desenvolver e fazer aquilo que é, né, no sentido etimológico da palavra educação, o retirar de, educare, né, no sentido do latim, que é retirar do estudante todo o potencial que ele tem. Então, os meninos e meninas do Fundamental 1, eles são preparados para terem essa autonomia e quando vai para o Fundamental 2, onde são os mais velhos, né, as crianças, os adolescentes de mais idade, dentro de uma escola que tem Fundamental 2, eles já têm uma bagagem, eles já têm uma preparação, eles já têm uma formação, eles têm uma estrutura de muito trabalho, de um trabalho que é sempre consolidado com bastante rigor e muito carinho. Um bom profissional, um bom professor, uma boa professora montessoriana não abre mão do afeto. Então, esse trabalho ele é conduzido com muita precisão, mas com muito afeto também. E é sempre um momento difícil para esses estudantes. Quem é que nunca viveu, quem é que não viveu na escola, quem é que nunca viveu na escola o terror de saber que vai sair, na minha época era o primário, para ir para o ginásio, né, quando eu fiz a formação. Esse grande quando gargalo, você sai, né? Quando você sai do, exatamente, quando você sai do Fundamental 1 e vai para o Fundamental 2, onde sabe-se, né, as crianças sabem que lá vão ter muitos outros professores, professores que são especialistas, cada um, né, na sua faculdade, na faculdade que foi feita. Então, o professor de história ele vai exigir vários elementos que compõem o ensino e aprendizado de história, assim, de geografia, assim, né, cada um com a sua disciplina. E, de um modo geral, nas escolas tradicionais, é um ensino que é um ensino isolado. É um ensino que vezes, né, não dialoga com não tem a verdadeira interdisciplinaridade. E aí, finalizando, para te devolver a palavra, esse contexto é um contexto que, evidentemente, é um gargalo, sim, é um rito de passagem difícil para todas as crianças, e as crianças montessorianas são crianças, né? Não é uma super-humanização, elas são crianças, então elas vivem essa ansiedade, mas na medida que a gente faz essa transição e eles vão encontrar as agrupadas e esse espaço de diálogo permanente dos profissionais e a filosofia que é a mesma, que está sendo costurada no Fundamental, que é um só, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, claro que as crianças entram, evidentemente que as crianças entram com uma outra energia, com um outro acolhimento. Fala, Lu. A escola tradicional, né, assim, eu já vivi várias, tanto no Rio quanto aqui em Cabo Frio, e meus filhos passaram por isso também. Eu acho que o que é mais sério, acho até posso falar a palavra até covarde, de exigir da criança no 5º ano, do 6º ano e ali por diante, uma autonomia de estudo, uma autonomia de tempo, gerenciamento do diversos professores, cada um tem seu estilo de avaliar, seu estilo de cobrar, seu estilo de dar aula. Essa diversidade no momento que não preparou a criança para essa autonomia. Então, até o 4º, 5º ano, tem um professor só, que dá aquela aula toda homogênea, daquilo tudo muito direcionado, leva o caderninho para casa e dá risquinho de caneta vermelha. Então, vai o tempo todo a criança ela obedece, né, a uma ordem do adulto. E, de repente, ela é solta, agora se vira, faz sua agenda, marca, você não sabe, você não se organiza. Então, a criança, ela
eu senti isso na minha filha, abandonada, desesperada. O que eu faço agora, se não me prepararam para ter essa autonomia? Né? Então, é muito triste, porque é um sofrimento, é uma insegurança, e muitas das vezes não existe esse equilíbrio. Você falou aí do agrupamento de idade e falou da filosofia. Então, é um equilíbrio de um bom conteúdo, de um bom suporte teórico, profissional, de uma equipe consolidada, como a gente tem lá no Ágora, mas também é o equilíbrio do conteúdo com a filosofia. Né? Então, dentro de um agrupamento, você consegue fazer com que eles aprendam uns com os outros. Né? A gente vai falar um pouco dessa questão do currículo também. E o agrupamento, essa troca, um ano eu sou o mais novo, outro ano eu sou o mais velho, que eu ajudo a receber esse mais novo, e vou trocar com ele, vou aprender com ele, o respeito mútuo, né? Esse olhar individualizado para cada criança, dentro da sua necessidade, dentro da sua curiosidade. Então, todo esse olhar e esse equilíbrio do conteúdo com a filosofia é que vai preparar esse adolescente jovem para esse novo momento montessoriano do Fundamental 2. Eu queria que você, como muitas pessoas que estão nos ouvindo, Daniel, nunca viveram, nem viram uma escola montessoriana funcionar no Fundamental 2, às vezes nem no Fundamental 1. Né? Então, o que você poderia dizer, né? Quais são as diferenças, o que a gente encontra dentro de uma sala de aula e dentro de um agrupamento de crianças do ensino fundamental? O que eu acho, que eu gostaria de destacar, que eu acho que é mais importante, é que, além do ambiente, além do agrupamento, além dessa filosofia que está costurando esses elementos todos, há, no caso lá do Ágora, o olhar da Fátima e o olhar da Lupe também, e aqui na Maria Flor o seu olhar, de um respeito muito grande pela criança, de um respeito muito grande pelo momento em que a criança está passando. Então, me lembro, quando eu cheguei no Ágora, mais de 10 anos atrás, a Fátima não teve nenhuma, você, à época que era coordenadora, vocês não tiveram nenhum problema de fazer, não a experimentação por experimentação, mas, por exemplo, de levar o quinto ano para o Fundamental 2. Você lembra disso? Quando eu cheguei lá no Ágora, era um momento, o quinto era junto do sexto, a gente queria fazer uma transição que fosse menos dolorosa, mais natural possível, e a gente sabe que, infelizmente, o sistema educacional, a legislação, ela não atende à especificidade metodológica montessoriana. A gente sabe que os meninos e meninas que estão hoje no sexto ano deveriam estar ainda no Fundamental 1 para fazer o acabamento lá. E a gente percebe isso, porque a transição ela é feita da melhor forma, como eu já coloquei várias vezes, mas a gente percebe também que a moçadinha da agrupada 5, né, que é o ano 1, que é a nomenclatura que a gente usa lá no Ágora, é uma moçadinha que é uma quando chega, e que do meio do ano para o final já tem uma outra expertise, já tem um outro encantamento, já é aquilo que, né, Montessori coloca no livro Infância e Adolescência, é uma criança que está preocupada com as causas e efeitos, é uma criança que está preocupada com a complexidade do mundo, é uma criança que, aos poucos, ela continua criança, evidentemente, essa coisa de que, como você colocou muito bem, que vai desenvolver autonomia não é perim-pim-pim, não é agora, faz-se autonomia, é algo processual, mas ela vai ganhando autoconfiança de tal forma, sobretudo nas linhas, sobretudo no momento em que ela, o tempo todo, é convidada a participar, não só com o agrupamento dela, mas com o agrupamento com quem ela vai... E ela vai escutando as crianças, os adolescentes, os jovens, colocando, e sempre é um convite da prática, do exercício do aprendizado, os mais velhos serem referência para os mais novos. Então, quando ela percebe que esse ambiente é um ambiente tranquilo, é um ambiente natural, um ambiente acolhedor, é um ambiente em que ela pode se expressar, e aí não é nenhum milagre. A gente vê jovens, como a gente teve a oportunidade também, na época que a gente estava trabalhando no Alfredo Castro, que a gente sabe que portfólio não é um instrumento montessoriano propriamente dito, mas são vários os elementos que a gente acabou desenvolvendo no portfólio quando a gente levou lá para o Alfredo Castro,
que fazem uma composição que dão a esse jovem, dão a esse adolescente, dão a essa criança recém-saída do universo infantil, ou saindo do universo infantil, a capacidade de olhar, de pensar, de criar, de ser autor e de se colocar como a gente teve a feliz oportunidade de viver lá no Alfredo Castro, momentos de banca. Então, assim, é emocionante ver a apresentação do portfólio como é feito hoje lá no Ágora. Hoje é feito até aos sábados. Os pais vão para lá, as crianças vão apresentando, elas escolhem os materiais, elas escolhem aquilo que foi proposto pelo guia, pelos guias, as atividades que ela, ao longo daquele período, daquele trimestre, ela escolhe para colocar, então ela vai apresentando com uma performance que é emocionante, que é fantástico, tal como a gente viu lá no Alfredo Castro. E eu queria chamar a atenção disso, porque Alfredo Castro, né, uma escola muito cara, onde eu sou lotado até hoje em Cabo Frio, né, cheguei a lecionar no Rui Barbosa também, mas é onde eu sou lotado, é uma escola que, naquela ocasião, assim, é uma escola que super precária no seu ambiente. Hoje não, está com um prédio próprio, né, recém entregue pela Secretaria de Educação, tem mais ou menos um ano, um pouco mais que isso, mas naquela ocasião era um prédio horroroso, caindo aos pedaços, e naquele momento as crianças tiveram a oportunidade de acreditar no seu potencial, escolher as suas atividades, apresentar aqueles trabalhos maravilhosos de tal maneira que, mesmo não sendo uma escola montessoriana, uma escola pública pode ser potencializada por essas ferramentas. E, para finalizar esse ponto que você me questionou, a condução, quando assim é feita, quando você tem uma boa direção, quando você tem uma boa coordenação, quando você tem uma boa equipe, eu preciso dizer que, na época era com o Silvério, hoje agora é com o Dudu, na linha de resolução de conflitos, onde a filosofia está a serviço de colaborar com as crianças e os adolescentes para pensarem sobre os seus dramas pessoais, como isso era e é rico. E acaba que a geografia, a história, as ciências, a química, no caso da Rebeca, que é maravilhosa, professora que vai apresentando a química para a moçada lá no Fundamental 2 do Ágora, ela está a serviço também de fazer com que eles encontrem fundamentos para perceber assim, caramba, uma criança que sofre um racismo, algo que está aí na crista da onda das discussões. A criança que sofre um racismo, lá no Ágora, ela vai sofrer o racismo, não no Ágora, mas ela vai levar a discussão de tal forma que ela vai dizer assim, ela vai ganhando um instrumental para dizer assim, caramba, é possível, mesmo eu em tanta idade, mesmo eu sendo tão jovem, tão adolescente, recém-saído do universo infantil, eu tenho condições de participar desse mundo, mudando esse mundo. Então, isso é fantástico. Deixa eu puxar o viés, que eu acho que você falou muitos assuntos juntos. Você falou da linha, você falou do filosofando, você falou, né, do Montessori. De novo, assim, muitas pessoas não conhecem. Você falou do guia, da linha, e as pessoas nunca viveram uma sala montessoriana, né? Eu queria que você, se você pudesse, falasse um pouquinho como funciona. Porque a gente sabe que os cortes montessorianos são 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 16, né, 18. Então, a gente tem essa noção dentro dos estudos montessorianos. É lógico que a nossa experiência, o que a gente vai estar realmente nos colocando é dentro do que a gente viveu no Ágora, a gente não pode falar pelas outras escolas, mas eu vejo essa essência, eu vejo a luta da Fátima para fazer o mais essencial montessoriano possível. Mas é legal passar para as pessoas que a gente, lá, né, na escola, a gente sempre teve um grande agrupamento, que esses alunos eles têm momentos de construções com autonomia, através de uns guias, dos menus de estudo. E Fátima colocou uma coisa muito importante, que, como são vários professores que entram e saem, numa escola Montessori de jovens, onde eles precisam ter autonomia de trabalho, em momentos em que eles vão se direcionar para lugares e materiais e pesquisas e computadores totalmente diferentes, a importância da monitora, que vai dar esse equilíbrio do todo, né? Daqueles vários professores que entram e saem. Na minha época era a Michele, que era a nossa monitora. Michele, que agora é coordenadora.
Agora é coordenadora. E como não fazer funcionar sem ter esse eixo dessa pessoa. Então, assim, a pessoa que está nos assistindo, muitos nunca ouviram. Então, você falar do guia não faz sentido. Você falar da linha, Desculpa, tem razão. tenta primeiro pensar em quem Vamos não, falar não por partes. conhece, de mais ou menos um resumo de como funciona, para que elas pudessem entender, e depois falar das linhas, do guia, do Tá. agrupamento, como a gente está falando. Então, o primeiro ponto é que o trabalho ele não vai se diferenciar. Vou falar daquilo que... Porque perguntam assim, mas numa escola montessoriana de Fundamental 2, então, a história é bem trabalhada, ela tem todo o percurso do currículo. É importante dizer que no currículo montessoriano não é a lista, né, necessariamente a lista, embora, como a base, que é base, né, base nacional curricular, ela está contemplada. Mas no currículo montessoriano vai muito além, né, nessas oportunidades que eu estava narrando, mas para ir aos poucos e por partes, a criança ela vai passar para aquilo que é destinado para o 6º ano, para o 7º ano, para o 8º, para o 9º. Ela vai ver aquilo que seria o currículo do Fundamental 2. Mas, de um modo geral, e isso me assustou muito quando eu cheguei lá no Ágora, dificilmente um profissional vai trabalhar sozinho. Então, eu estava acostumado a fechar a minha sala de aula, por mais que eu buscasse e busco ainda fazer círculos, sentar no chão, sair da sala e ir para um outro ambiente, a coisa estava centrada, como eu estava dizendo inicialmente, no ensino do professor. E a grande diferença e o grande diferencial e o grande potencial dessa diferença é que uma disciplina nunca está pensando sozinha e fazendo a sua narrativa oca. Então, foram inúmeras oportunidades. Eu trabalhei com a Sol, elementos que narravam uma história, faziam uma história, mas tinham sempre uma interface com as artes. Eu trabalhei com a Larissa inúmeras vezes, então eu me lembro da gente fazendo uma pesquisa que ia ao encontro que a gente estava desenvolvendo para pensar salário mínimo dos Estados Unidos, tinha salário mínimo, tinha salário mínimo, como é que era isso? Aí falamos de câmbio, e aí isso envolveu a matemática com a Fabi, com a Fabiana. Então, assim, são oportunidades, nós damos oportunidades para que seja um ensino polifônico nas suas múltiplas especificidades, né? É importante dizer que a gente tem prova, a gente tem uma prova linda, que a Fátima é super exigente na confecção dessa prova. A gente faz uma avaliação que pode ser uma espécie de teste, né, durante o período, e no final de cada período, todas as disciplinas são envolvidas numa prova como se fosse um livro, um jornal. Porque quando a gente está fazendo uma avaliação, a gente também está aprendendo. Então é lindo ver que, sem falar que é... E não é, né? A gente não está ali fazendo uma espécie de simulado, e não é. Embora tenha uma conotação de simular, porque os meninos se preparam e tal. Então, quando os meninos e meninas chegam no Ágora, existe a linha inicial, cada dia da semana tem uma linha inicial diferenciada. E hoje eu sou responsável novamente pela linha de reconhecimento, que é um momento mágico, né? Um momento maravilhoso dessa socialização que eles vivem, desse ser social que nasce no contexto do Fundamental 2, esse momento em que o social é muito importante, a cultura do social é muito importante, então eles estão convivendo, e aí, pelo menos uma vez na semana, em que eles, olha, eu gostaria de reconhecer a atitude bacana da Luciana, que me convidou para fazer a live, e que, sabe, é o reconhecimento da atitude do indivíduo. Então, no meu caso, que é as sextas-feiras, é essa linha. Então, de segunda até sexta tem a linha de música, tem várias linhas que o adolescente, quando chega, ele chega no universo que é um universo coletivo. Aí tem a agrupada 5. Nessas linhas juntam todas as turmas? Como é que é essa linha? Como é que Então, funciona? aí está todo o Fundamental 2 em linha. Estão todos, né, o ano 1, ano 2, da agrupada 5, ano 1 e ano 2 da agrupada 6. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Todos juntos. Né? Sexto, sétimo, oitavo e nono, todos juntos. E eles vivenciam trocando. Isso que é um barato.
são meninos recém-saídos do Fundamental 1, mas que têm contato com o 9º ano, que está se despedindo da escola, porque a escola, pelo menos por enquanto, não tem o Ágora, não tem ensino médio, né? E não sei nem se um dia vai ter, que é muito difícil. O Fundamental 2 já é difícil, imagina o ensino médio. Mas o fato é que desde o primeiro momento, as crianças, a gente fala que, né, porque de fato são crianças ainda no contexto de adolescer, estão adolescendo, ele já tem contato com os jovenzinhos lá de 9º ano. Então, essa troca, Luciana, é muito rica. E essa troca, ela dá a sequência em aquilo que a gente desenvolve já há bastante tempo no Ágora, que são os guias de estudos. Então, cada disciplina, cada currículo, componente curricular, melhor dizendo, na nomenclatura mais recente, cada história tem o seu guia, português tem o seu guia. E aí, o que é esse guia? Guia tem toda uma estrutura que você, né, que estava lá como coordenadora, sabe muito bem, que tem uma tentativa de fazer com que os estudantes sejam respeitados no seu conhecimento prévio. São textos e contextos de indicação de links. Então, assim, tem toda uma metodologia, né, que daria uma live só para falar sobre o guia. Aliás, sugiro, porque convide a Fátima de novo para falar sobre isso, a Michele. Verdade. E na medida em que eles vão, porque eles têm a aula tradicional, né, entre aspas, tradicional, mas eles agendam com a gente praticamente. Olha, não é aquilo que hoje está na moda dizer que é aula invertida, né? Os estudantes, eles não precisam ser iniciados pelo professor. Agora nós vamos falar de Revolução Francesa. Eles recebem o guia, começam a fazer os seus estudos, porque é um convite o tempo todo para eles se tornarem autores, né? Autores, não exatamente autodidatas, mas autores, né? Então eles vão lendo, vão promovendo as atividades, elaborando as atividades e, evidentemente, como qualquer um que está estudando, nós adultos vamos estudar, a gente vai ter dúvidas. Eles começam, na medida que você vai percebendo que os estudantes fizeram a primeira etapa, a segunda etapa, e que as dúvidas estão se repetindo, opa, chama todo mundo aqui, vem cá, e vamos falar sobre esse assunto, e assim acontece. Então o professor, ele precisa ser, numa escola autenticamente montessoriana, de Fundamental 2, ele precisa mais do que nunca ser um observador. Ele precisa ter a sensibilidade de perceber, porque ninguém aprende da mesma maneira, ninguém aprende da mesma forma. Existem os materiais que ficam nos ambientes organizados para cada um dessas áreas, né, vamos chamar assim. Então tem um espaço, como se fosse um espaço para a humanidade, para a educação cósmica, tem um espaço de letramento. Então existem também os espaços, mas os ambiente meninos... preparado, né? Exatamente. Dentro dessas disciplinas, dessas mas, áreas. Como eu aprendi com a Fátima, e ela que me corrige se eu estiver equivocado, pode colocar aí, o melhor ambiente preparado para os jovens dessa fase no Fundamental 2 é o guia. E eu que relutei pra caramba por conta da minha trajetória anterior, brigamos a beça, no bom sentido, né? Discutimos a beça sobre os guias, ela está botando mesmo com guia, os estudantes permanecem com a livre escolha dos itens com os quais vão trabalhar. De maneira que eles o tempo todo são convidados, que é difícil, né, na vida fazer escolhas. Então, o tempo todo... Pode falar? Exemplo, meu filho não chegou a cursar, infelizmente, Fundamental 2, que eu me mudei para Cabo Frio, mas ele foi até o 5º ano, né, no Ágora. E o que eu percebi dele, que aqui, infelizmente, Cabo Frio não tinha nenhuma escola montessoriana, a nossa primeira, então ele precisou ir para uma escola tradicional, de renome, uma super escola aqui na cidade. E o que eu percebi de grande diferença é esse perfil pesquisador, autônomo. Ele não se continha só o que dava na escola. A reclamação é que ele fazia os livros antes, que tinha livro didático. Então, ele fazia os livros antes do professor dar aula. Ele estudava e pesquisava os temas antes do professor dar aquela aula. E tinha uma criatividade incrível para trabalhos. Ele sofreu um pouco quando tinha aqueles trabalhos que era tudo cartolina e ele fez uma coisa diferente. Mãe, você não me explicou que era só cartolina? Então, assim, como eles saem do Montessori, como eles se despertam dentro disso tudo que você falou, é um ambiente preparado em que ele tem a livre escolha, onde ele pode ser ele mesmo,
cada um com a sua inteligência dominante, a gente fala um pouquinho do Garley, né? Um mais musical, outro mais matemático, outro mais introspectivo, mas ele consegue se colocar através da escrita. Então, eles podem ser eles mesmos. E o professor, como um grande observador, perceber qual é a inteligência dominante daquela criança. Por onde que ele vai, qual é o caminho que ele vai querer percorrer para crescer. Então, o jovem, voltando para a parte mais teórica da Montessori, é o novo nascimento social depois de 7, 8 anos, né? Lá para 9 anos, então, ele não se contenta mais com a vida social apenas dentro da escola, ele quer ir além do muro da escola, ele quer transbordar, ele quer se questionar o mundo, ele quer ver o universo. E esse ambiente montessoriano, no livro dela, ela fala que é apresentar tudo que a gente puder nesse ambiente preparado múltiplo, né? Então, eu queria, por isso que eu puxei essa fala, porque a gente não tem livro didático, né? Dentro de sala de aula, a gente tem os guias que vão provocar Lu, essa co-construção do conhecimento. Lu, na verdade, a gente tem os livros didáticos, deixa eu te dizer. A gente tem os Ah, livros didáticos, mas a gente não segue os livros didáticos. A gente tem os livros didáticos tá. na biblioteca em classe, né? Nas estantes em classe. Então, os meninos eles têm acesso a várias coleções. Então, é comum uma das atividades do guia, uma das atividades propostas do guia, eles irem até o livro para fazer tal atividade, entendeu? É Como se algo que é fosse uma para eles. biblioteca, uma de consulta Exatamente. deles, A gente né? não segue lista de livros didáticos, isso. E como você falou, né, o processo de avaliação, além de ter nesse formato de prova integrada, né, eles nem sabem qual questão que é de qual matéria, uma prova bem transdisciplinar, também tem o portfólio, né, essa apresentação do portfólio. Então, é um equilíbrio entre a apresentação do portfólio e o processo de avaliação. E que isso vai fazendo com que o aluno defenda o que realmente foi mais significativo na aprendizagem dele. E isso é individual. O que foi mais significativo para mim não foi mais o meu amigo, nem para minha amiga. Então, cada um tem um espaço de mostrar a sua formação da sua identidade, da sua subjetividade, dentro do seu espaço, não é isso? Não sei se eu Isso. E aí, colocar. na medida em que a gente está o tempo todo em diálogo, né, como essa oportunidade de trabalho que eu fiz com a Larissa, cara, isso do pano para manga, porque eles entraram em contato. Porque na medida que você vai, né, o educar, de fato, né, na medida que você vai despertando neles interesses para a vida adulta, para onde eles estão sendo preparados, aí, bom, quanto meu pai ganha? Como é que é pagar aluguel? Quanto que é o condomínio? Quanto é que é a conta de luz? Qual é o que é básico para uma sociedade, para uma família de classe média, no caso lá em Niterói? E aí fizeram comparação com os parentes que viviam, né? Que acho que a Larissa perguntou, eu não lembro quem é que vivia, não sei se era em Copenhague, na Dinamarca. Tinha alguém lá do Fundamental 2 que estava num outro país, na Inglaterra, não lembro quem era. E aí fez contato para saber como é que era a vida. Então, assim, você vai para muito além. Né? Tem um livro didático? Tem. Tem livros sem ser didático, paradidático? E tem a leitura de Tem mundo que é internet, constituída, tem claro, jogos, tem material também para online, que o né? estudante seja o tempo todo autor e pesquisador do seu conhecimento. Né? O mais importante, que me parece assim, que o tempo todo, aquilo que a educação cósmica propõe, é que a gente está provocando neles, assim, o que eu vim fazer nesse mundo? Que mundo é esse que É, eu estou? antes da gente entrar na educação cósmica, eu vou perguntar, né, à nossa equipe técnica se tem alguma pergunta. Não sei se a gente já respondeu a pergunta da Suzy sobre o livro didático, né, que o Daniel acabou respondendo. Se tinha mais perguntas. Yuri, tem mais perguntas? Boa noite, Daniel. Boa noite, Luciana, a todos e Boa todas que estão noite, assistindo a Fala, Yuri. gente. Yuri. Então, temos Salve. perguntas sim, vou localizar aqui, porque o pessoal vai perguntando, a gente vai guardando as perguntas. Ó, o Vinícius Santarém tem uma pergunta aqui para vocês. Daqui a pouco eu volto com mais uma pergunta. Como se dá o processo avaliativo no Fundamental 2? Então, Eu acho que a gente falou um pouquinho nesse equilíbrio da avaliação com a apresentação do portfólio. Fora os trabalhos, né? A avaliação é o tempo todo, né? De fato, a observação, a percepção se o estudante está aprendendo, não está aprendendo, se está fazendo, não está fazendo, se está respondendo adequado, se está respondendo adequado, se ele está fazendo as análises ou se ele só está citando. A gente vai percebendo na complexidade das respostas, na complexidade das questões que a gente vai provocando, em que ponto está o aprendizado do estudante.
Mas, ao mesmo tempo, tem sempre um trabalho, né? A Larissa, por exemplo, é uma professora que gosta muito de envolver os meninos e meninas em alguma coisa de produção. É lindo quando ela propõe lá, porque as crianças façam jogos. Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles, na hora de apresentar um determinado conteúdo, eles criam um jogo, criam uma atividade. E essa atividade é apresentada. Como, acho que no ano passado, eu desenvolvi com eles o podcast em História. Então, eles apresentaram o podcast para a gente, né? Para mim, para os menores. Então, é sempre um equilíbrio, como a Luciana colocou muito bem, entre a observação dos professores, a execução das tarefas, as atividades mesmo, o teste mesmo, como a gente faz numa escola, entre aspas, tradicional, embora eu goste muito que eles façam redação do que eles elaborem, e a prova que eu acho que é o grande barato do Ágora, que foi a construção lá conduzida pela Fátima, onde a gente tem, no término de cada período, um caderno, um jornal que tem uma sequência, que tem as questões envolvidas com o contexto que está se vivendo. Então, os meninos estão passando por exercícios, estão tendo que responder perguntas, questões, mas, ao mesmo tempo, estão lendo os textos, estão aprendendo. É muito rico. Deixa eu colocar uma questão também, Dani. Assim, eu acho que é muito importante para quem está assistindo entender que no Montessori o olhar é individualizado. Então, para isso, tem que ser uma avaliação processual. Por isso que o portfólio se encaixou tão bem, que veio das artes, né? Porque o portfólio está preocupado em registrar o processo. Né? Lógico que a prova é linda, ela prepara a criançada para as provas que existem no mundo lá fora, mas o peso, não lembro agora como é que está, mas na época que eu era coordenadora, o peso da prova é muito pequeno em número, né, para gerar o boletim final. E o mais importante, o que compõe mais a nota, que compõe mais esse conceito, é esse olhar e essa avaliação processual, né, Então, desse processo de construção, e não o resultado final. Né? E aí, para terminar a minha fala sobre essa questão da avaliação, a gente tem tanta tranquilidade e tanta segurança nesse trabalho feito pela equipe que a gente já tem a ousadia de fazer já há alguns anos uma apresentação final, um trabalho final, um trabalho que pode ser monográfico, um trabalho que pode ser a construção de um livro, pode ser uma poesia, que a gente respeita as múltiplas, né, inteligências, e eles escolhem um orientador no nono ano, lá no ano 2 da agrupada 6, que é o nono ano, eles escolhem um orientador. Hoje eu sou orientando de um menino que está escrevendo sobre o blues. Já, né, ele, Daniel, eu adoro ouvir blues, acho interessante, já está fazendo a parte histórica, e vai pensar e escrever. Repara, ele escolheu o orientador, ele escolheu o assunto, ele está se aprofundando nesse assunto. E no final, Lu, infelizmente você não teve oportunidade de ver isso lá, né? Sugiro, inclusive, que você consiga se organizar para ver. É lindíssimo, é muito emocionante, porque os meninos vão para frente, as famílias são convidadas, há uma banca, a banca tem toda uma leitura prévia, tem todo um acolhimento. Então, houve um menino lá uma menina que falou sobre equitação, sabe? Repara que a gente não está dizendo, como eu tive a oportunidade de orientar um estudante, Rodrigo, e ele me fez uma pergunta no começo do ano, né? Sou quase um ex-surfista, mas ele falou assim: Daniel, quando é que o surf deixou de ser um esporte marginal para ser esse esporte ligado à saúde, Gabriel Medina, não sei o quê? Eu fiquei olhando para a cara dele e falei: cara, não sei. E aí ele fez um documentário. Eu sou consumidor de revistas e documentários sobre surf, e ele fez um documentário que... Não estou dizendo que ele vai ser um documentarista, não estou dizendo que ele vai trabalhar com cinema, mas ele foi com a família, envolveu a família, foi a Saquarema. Eu apresentei surfistas precursores do surf no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma oportunidade que eles vivenciam
para além de um trimestre. Eu vivencio praticamente um ano todo. Na verdade, a moçada, como já Mas sabe... você imagina esse jovem saindo desse universo, dessa experiência de pesquisar o que gosta, escolhendo a sua profissão, indo para uma faculdade. Como que ele vai encarar uma faculdade, né, uma universidade? Que é o que a Montessori diz, a gente precisa preparar para o mundo, preparar para a vida. Não é preparar, né, apenas para passar no Enem, passar numa simples prova. Então, a criança sai com uma bagagem de vida, de experiência, de se colocar, de autoestima, né, que dentro da filosofia montessoriana, que a gente vai falar um pouco da educação cósmica, mas insisto, antes a gente já tem 50 minutos que a gente está aqui, antes da gente fechar com a educação cósmica, que é a minha paixão, que eu quero falar um pouco da identidade social também, e eu quero perguntar só a Yuri se tem mais alguma pergunta importante, ou se a gente pode entrar na educação cósmica. Como que tá, então, Luciana, na verdade, é a pergunta da Juliana, né? Se as linhas são projetos interdisciplinares, porque eu sempre falo muito do termo das linhas montessorianas, acho que isso é uma grande dúvida para quem não conhece, né? E eu acho que vale a pena a gente pegar só um pouquinho, lembrando do tempo também, porque nós somos sempre pontuais nas nossas lives e também terminamos com um tempo bacana. Vamos lá. Então, Juliana, eu vou tentar responder de maneira mais objetiva possível, embora não seja o meu forte. As linhas, elas são sempre interdisciplinares, sempre necessariamente, mas elas dialogam também entre as próprias linhas. Então, por exemplo, a linha de reconhecimento era uma linha que dialogava e dialoga sempre com a linha de resolução de conflitos, que era feita pelo Silvério e hoje é feita pelo Dudu, de forma brilhante. São professores, assim, mestres, maravilhosos. E, na medida em que eles estão, né, o professor de filosofia, ele está mediando com a filosofia, com os filósofos, as questões que eles trazem, sempre ou quase sempre, isso acaba na linha de reconhecimento. Porque é como se eles consolidassem em um determinado conflito. Não, eu gostaria de reconhecer que a Luciana, ela viveu um conflito comigo e foi dessa forma e agora estamos bem, então quero reconhecer a atitude dela me perdoar, sabe? Sempre há um diálogo, mas é sempre um convite para que tenha um aprendizado de uma outra forma. Que é muito especialmente experimentada. A gente vai ler muito Juliana Isso Montessori, ela fala de um capítulo até da infância e adolescência, da metamorfose. A gente não pode esquecer que são jovens que estão cheios de hormônios, começando a se colocar socialmente, a construir a sua identidade social, né? Eles saem daquele ambiente que a família é a grande social, que a escola é o grande social, e vão querer se colocar. E é um momento que eles sofrem muito porque eles estão preocupados com pertencimento. Eles querem pertencer ao grupo. Eles estão mais preocupados com o que o colega vai aceitar, vai falar dele, do que o professor, do que a mãe, do pai está falando dele. Naquele momento ele esquece o que o pai fala, a mãe fala até mico, né? Como a gente falava na minha época, não sei como é agora. Mas, então, é um nascimento social, é uma preocupação de como eu vou me encontrar e como eu vou pertencer a esse grupo. Então, existem muitos conflitos. Existem hormônios. Existe aquele dia que a menina chega com o TPM lá em cima. Então, assim, existem várias questões que são da adolescência, que são da metamorfose, que a Montessori traz isso, que é um elemento químico de hormônios, e que quem trabalha com a cidade precisa entender. Então, se você chegar, a criança sai às 7 horas da manhã, você já taca conteúdo, história, matemática, geografia, e não para ouvir essa criança, não para enxergar esse grupo, para ver como esse grupo está se constituindo, como essas crianças estão se relacionando. Então, na escola montessoriana, existem vários momentos. Tem o acampamento, que é a coisa mais emocionante, uma vez por ano, e que tem a linha em volta, a linha, assim, quem não sabe, é uma grande roda, né? Que tem a linha em volta da fogueira, onde também vai ter o reconhecimento em torno da fogueira à noite, que é emocionante. O reconhecimento do período inteiro que eles vivenciaram no ano. Geralmente estão se despedindo, né? E também, então, assim, existe um exercício de vida, existe uma filosofia de construção social e de compreensão desse período de explosão desse jovem, né, que ele volta a ser lá, a Montessori chega a comparar esse período ao período de 0 a 3, né, porque nasce dente de novo, o corpo cresce, você perde o equilíbrio porque a sua memória corporal ainda não acompanhou esse crescimento, o cheiro muda, os pelos mudam, tudo muda. E se a gente achar que esse jovem está chegando ali cheio de inseguranças, no momento que a gente está vivendo de pandemia, de loucuras, como é que esse jovem vai voltar para a escola? Então, assim, a Montessori nos ensina a olhar a criança, siga o jovem. Então, se a gente não tiver essa escuta, esse momento de percepção, então é muito lindo, né? Pelo menos a vivência que eu tenho também lá do Ágora, a criança chega, é praticamente quase 1 hora de escuta.
É um acolhimento, né? enxergar, É a o preparação, acolhimento. é a preparação do Depois disso ambiente vão ter as outras aulas, emocional. né? É a Então, isso preparação do é ambiente emocional. fundamental. Colabora com a concentração dos meninos e das meninas. Muitas vezes é nesse momento que a gente percebe que tá tendo uma situação ali que está fugindo do habitual. Então, uma criança que chegou porque brigou com a mãe em casa ou porque brigou com a namorada, e a gente, só pelo olhar, a gente já está percebendo que tem a necessidade de ter uma escuta diferenciada, e aí chama para o canto, e conversa. Agora, poxa, apresentação de linha... Eu sou filho de músico, né? Seu Roberto, Dona Madalena são criaturas que amam a música, e seu Roberto viveu da música durante muito tempo. Então, quanto e como que eu aprendi com músicos e com a música. Então, tem uma linha de música lá que é fantástica. Os meninos vão passando pelas fases, lá falando da Tropicália. Aprendem muito mais história do que com o próprio professor de história. Aprendam com eles mesmo nas apresentações. Então, isso é extraordinário, isso é fantástico. A gente está com muito Se eu pouco posso tempo. resumir, muito pouco tempo, 4 minutos. A gente extrapola uns 10 minutinhos. Mas vamos lá, assim, o que eu acho muito lindo, eu tive filhos que estudaram, né, muitos anos no Montessori, é que eles têm uma visão muito ampla do mundo. Eles se sentem pertencentes a esse mundo. Eles não têm medo de ousar, de ler, de se colocar, de escrever, de se colocar como ator desse mundo, dessa história. Então, já falamos um pouco da educação cósmica, que ela é fundamental. Eu não acredito em escola montessoriana que foca só nos materiais e no método. Né? Se não tem educação cósmica, se não tem a filosofia, que é difícil de estar, porque a filosofia está embutida em tudo, no ambiente preparado, nas ações, nas atitudes, na postura do professor. Então, assim, essa harmonia da filosofia, né, principalmente da educação cósmica, em que a gente vai levar esses jovens a se sentir responsável por esse equilíbrio cósmico. Eu faço parte do equilíbrio do cosmos, do meu planeta, da minha cidade, do meu município, da minha família. E ele vai se crescer sentindo responsável pelas suas ações e suas não ações também, né? Então ele cresce uma pessoa diferente, né? Os meus alunos, eu canso de encontrar, né, e bater papo com ex-alunos meus do Ágora que foram para qualquer lugar do mundo, se colocam e interagem, porque eles não têm medo de ser, eles sabem que eles pertencem a esse mundo, independente do país, da cidade. Assim, eu já conversei com o Daniel uma vez, eu fiquei muito triste, eu tive a oportunidade de lecionar numa escola pública de formação de professores, numa cidade no interiorzinho ali de Búzios, e eu tentei organizar um passeio, uma aula de campo, alguma coisa que levasse essas crianças a conhecer os pontos históricos e os museus do Rio de Janeiro, e, para minha surpresa, os pais não deixaram, porque o Rio de Janeiro é perigoso, porque não pode sair dali. E muitas das vezes a perspectiva desses jovens é casar e ter filho com 18 anos, não que não seja um defeito isso, mas sem nenhuma visão de mundo. Ir ao Rio é proibido, é perigoso, eu vou morrer. Então, assim, eles acham que a vida está fechada naquele universo. Então, se você não tem imaginário, se você não tem pertencimento, se você não se sente parte desse cosmos, parte desse mundo, você acaba limitando a sua imaginação, né? Acaba limitando o seu potencial de vida e se sentindo menor, se sentindo inferior. Então, eu acho que a filosofia, a visão cósmica, você se sentir responsável pelas suas ações e pelas atitudes, acho que você pode falar um pouquinho mais, né? Como professor de história, de filosofia, dessa visão da educação cósmica da Montessori, né? O que eu acho Que eu bacana, vejo... o que eu acho muito bacana, porque o tempo está realmente muito curto, é que eu sou professor de história, mas a história não está a serviço do ensino de história, ponto. A história está a serviço dos meninos e meninas a entenderem que mundo é esse, que Brasil é esse que eles estão herdando, que contexto é esse que eles estão... Então, é evidente que a gente não abre mão deles saberem quem são os jacobinos, quem são os girondinos, lá da Revolução Francesa, mas é uma questão muito pertinente àquilo que o Abraão Santos coloca lá no Departamento de Psicologia, de um aterramento desse momento de ensino-aprendizagem. Caramba, beleza, bacana saber da Revolução Francesa, mas o que está acontecendo com o país agora? Que Brasil é esse que a gente está vivendo? Então, a história, a geografia, as ciências, o letramento, tudo está indo ao encontro dos jovens se entender, da percepção, porque é muito cruel, né? O momento em que ele, na adolescência, ele não é nem adulto, ele não é criança.
Então, é um momento de transição por excelência. Então, às vezes, os responsáveis, os pais, o tratam como, não, imagina, você já é muito crescidinho, você já sabe o que tem que ser feito. E há momentos que, né, porque a infantocracia não pode ser, não é e nunca vai ser o que a Montessori propõe, e há um momento em que o adulto vai dizer, olha, enquanto você estiver comendo meu feijão, enquanto você estiver na minha casa queimando... Então, assim, ele fica em dúvida, ele fica, caramba, eu vou me seguir, quem eu vou seguir? Então, a delícia de ser um professor de educação cósmica é porque você vai apresentar para esses meninos, a gente vai apresentar de várias formas, com a história, com a geografia, com o inglês, com o espanhol, com... Que mundo é esse? E mais do que isso, qual é a contribuição que esse menino e essa menina pode ter para fazer com que o mundo seja mais próximo do ideal, daquilo que ele idealiza. E isso é brilhante, eu acho isso muito bonito. E é o jovem como produtor de cultura, né? Ele vai receber, lógico que ele recebe o tempo todo desde que ele nasce essa cultura que está em volta dele, mas na Montessori a gente incentiva eles a serem produtores de cultura, né? Produtores da sua expressão, da sua arte, do seu pensamento, serem críticos, repensarem, questionarem e terem a autoestima de não, eu posso colocar o que eu penso, eu posso expressar o que eu sinto, eu posso expressar da forma que eu quero. E se mostrar de uma forma responsável. Se ele fizer a forma responsável, ele vai responder por isso também. Né? Então, na educação cósmica, que começa lá com as grandes lições, né? Quem é do Montessori já ouviu isso, eu acho até que ela nem começa nas grandes lições, ela começa na educação infantil, na vida prática, quando ele aprende a cuidar da natureza, cuidar do bichinho, cuidar das plantas, cuidar do outro, né? Oferecer ao outro, preparar um material para que o outro use. Essa responsabilidade, esse cuidado com o outro, com o próximo e comigo mesmo, já é educação cósmica. E lá vai se aprofundando, lógico, no Fundamental 1, com as grandes lições, onde o que a Montessori quer com as grandes lições? Não é que a criança decore as fases do homem, ou as fases da leitura, da escrita. Ela quer que ele entenda o quanto já foi feito, o quanto a humanidade antes já fez diversas mudanças. E o que ele recebe hoje é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muitas pessoas que já passaram. Só que ele agora está no seu momento. E quantas das vezes a mudança social, a mudança de alguma coisa, vem dos jovens? Então, é um momento de potencial criativo, é um momento de força, de garra. E se a gente não tem, se a gente está numa escola que só potencializa a competição, eu tenho que ser o melhor, eu piso em todo mundo porque eu tenho que ser o melhor, para eu estar no topo da pirâmide, não a solidariedade, não pensar junto, não construir junto. Então, acho que é lindo essa visão cósmica da Montessori, porque ela traz o jovem como um ator muito importante e que ele vai marcar a história dele, ele vai marcar o momento dele. E traz essa responsabilidade, né? E potencializa ele ser criativo, e potencializa ele ser um jovem ativo em sua sociedade. São muitas experiências, assim, muitos exemplos, né? Mas eu queria chamar a atenção de um deles, que foi a própria indagação dos estudantes à época do Fundamental 1, se não me engano, me corrija se eu estiver equivocado, como rechaçaram o nome que para eles era infantilizado da escola. Falaram, não, vamos propor uma outra coisa, já querendo mudar, e mudaram, de fato, a história que antes era amanhecer e passou a ser água, alguma coisa com esse perfil. Não sei exatamente a história propriamente dita, mas eu sei que eles fizeram esse tipo de intervenção. A Fátima e a Lupe, né? A Lupe, eu acho que na época dava aula de conhecimento de mundo, de história no Fundamental 1, e eles fizeram essa grande proposta. A escola estava crescendo, né? Começando com a intenção realmente de abrir o Fundamental 2. Fátima, se eu estiver errado, você me ajuda. Mas fizeram uma grande brincadeira, uma grande diversão em que os alunos poderiam dar nomes para o novo espaço e que esse nome poderia ser o novo nome da escola. E eu lembro que foi o Olof, um aluno, que deu a ideia do Ágora, porque a gente tinha feito uma grande praça e virou a Praça Ágora. E foi muito lindo, porque a gente aprendeu com o aluno, né? Olha que emocionante, quer dizer, um estudante mudando a história da escola, propondo um nome diferenciado para a escola e marcando a identidade da escola. Então, assim, é o jovem que vai tomar para si a função social dele, porque a função histórica e social do jovem é mudar o mundo.
O jovem é produto de uma cultura, nós somos produto de uma cultura, mas é importante também potencializar o quanto que é produtor. É produto, mas é produtor também de cultura. Daniel, Viviane, que é a mãe lá da escola, acabou de colocar que o filho dela, né, estuda com a gente, né, o Bucão, e ela falando que ele já ensina o pai a respeitar os bebês e respeitar os mais novos. Olha que coisa mais linda, né? Ele já está na educação infantil. A gente teve o depoimento de uma outra mãe também essa semana, que a filha que está no Fundamental 1, a Clara, já lê histórias e conta histórias para o bebê recém-nascido dela, né? É o Matheus. Então, assim, como é lindo a gente ver que a filosofia, essa estrutura que a gente passa para as crianças, marcam a vida delas, né? Vão muito além. E a educação cósmica não dá, a gente tem que fazer uma live só sobre educação cósmica, porque é infinito. Eu estou até com um livrinho aqui, Educação Cósmica, da Thalita na mão, eu sou apaixonada. Eu queria falar rapidamente do trabalho que eu desenvolvi no Ágora, de identidade social. Foi uma oportunidade única que a Fátima me proporcionou. Foi o primeiro quinto ano da escola. Eu lembro que Olívia, filha da Lupe, era minha aluna. Tenho várias fotos, hein, Olívia? Se você estiver me assistindo, depois eu compartilho com você. E como é difícil a gente fazer esse trabalho de além do muro da escola e partir das crianças escolherem um projeto de reconstrução social, onde eles gostariam de conhecer, de visitar, de transformar, e mostrar um trabalho de longo prazo. Porque as crianças estão muito acostumadas a ver um trabalho de responsabilidade social pontual, uma filantropia. É um trabalho que você vai lá dar um monte de cobertor, eu fiz a minha parte, eu fui um bom cidadão, né? Fui lá, entreguei um monte de cobertor para aquela pessoa que estava precisando e pronto, sigo a minha vida normalmente. E não é isso que a Montessori propõe. Né? A Montessori, muito antes de nascer esse termo de responsabilidade social, tem um livro dela em que ela fala dessa construção e da descoberta de quem eu sou na minha sociedade. De construir a sua identidade como sujeito. Então, dentro Nada desse mais projeto, filosófico, né, Lu? eu tenho um portfólio desses trabalhos que a gente realizou durante muitos anos. A gente adotou uma creche durante um ano, a gente fez uma sala de leitura lindíssima, que foi essa com tapetes de histórias de tecido que a Olivia participou, foi o nosso primeiro projeto. Depois a gente montou uma brinquedoteca no hospital, a gente fez quadro de esporte, sala de leitura num abrigo, num orfanato, mas nunca como um trabalho de filantropia, e sim um trabalho de aprendizagem. Eles aprendem a montar um projeto, eles aprendem. Eu lembro que uma vez a gente fez pães para arrecadar dinheiro, não sei se a Fátima lembra disso. A gente fazia uma média de 40 pães. A gente botava as mesas de sala de aula para fora da sala, passava álcool, fazia pães para vender, para conseguir arrecadar fundos para conseguir fazer a brinquedoteca lá do Hospital Getulinho, em Niterói, que ficou lindíssima. Todo o material construído por eles divididos em equipes. E durante 2 anos nós ficamos no Getulinho fazendo trabalho com as crianças, um carrinho pedagógico, contava histórias com teatro, com fotógrafos que iam nos quartos, atender as crianças no quarto. E as crianças eram responsáveis, tanto de criar o projeto, pensar junto nas necessidades, ouvir a necessidade do hospital. E o mais lindo, só para fechar, é que eu consegui alcançar esse objetivo da identidade no momento em que eles questionaram uma ala do hospital que se chamava isolamento. E eles ficaram incomodados e falaram para mim, Luciana, a gente quer trocar o nome dessa ala. Eu falei, meu Deus, olha a encrenca que vocês estão me arrumando, como é que a gente troca o nome de uma ala? Mas as crianças vão para lá e ficam apavoradas, as mães ficam apavoradas, porque estão no isolamento, parece prisão, parece presídio. E nós pedimos à direção do hospital, na época ela negou, disse que era institucional, que não podia acontecer. E isso a gente saiu, passou as férias de dezembro, janeiro, nós fomos chamados novamente no hospital. E ela falou, olha, Luciana, eu comecei a observar a reação dessas mães, realmente é um peso enorme, e elas sofrem bullying quando elas voltam para o setor comum, quando passaram pelo isolamento, eu vou autorizar a trocar o nome da ala. E eles fizeram a eleição, aí o nome surgiu de uma enfermeira, o nome que ganhou, com urna, nós conseguimos patrocínio, transformamos a porta de aquário, e a gente pôde aprender muitas coisas sobre a política, porque colocaram a mesma porta pintada de outra cor e cobraram da gente um valor altíssimo, eles ficaram revoltados. Tudo isso se transformava em aula, porque eu tinha um tempo de 50 minutos com eles durante a semana. Um superfaturamento, corrupção, né? Foi, corrupção. Então, a gente teve a oportunidade de discutir e de aprender sobre muitas coisas. Eles me questionaram, Luciana, como é que o próprio filho desse rapaz vai precisar desse hospital? Como é que ele roubou o dinheiro e não fez a porta? Aí nós conseguimos brigar com a diretora, descobrimos tudo isso, nós conseguimos fazer outra porta em outro lugar. Então, assim, são muitas vivências de longo prazo. Isso eu também acho muito lindo no Montessori. A gente não tem que fazer coisas pontuais, coisas superficiais. É muito melhor um tema, uma coisa bem feita,
em que a gente consegue construir. E um jovem que sai, eu já tive relatos de ex-alunos meus que saíram de lá e falaram: Luciana, eu consegui meu primeiro estágio por causa desse trabalho. Foi o grande diferencial, porque isso é um diferencial no mundo dos empresários, quem já viveu um projeto de responsabilidade social sério, de longo prazo, e não uma coisa pontual de filantropia. Então, assim, a Montessori, se a gente for estudar a fundo, né, todo o trabalho que ela nos propõe, né, de levar esse jovem para além dos muros da escola, e que ele possa ser realmente autor da sua identidade social, se colocar como responsável, a gente não vai ter essa loucura, essa competitividade, essa, né, essa falta de compaixão que a gente tem nas ruas, onde um para o carro, dando-se quem está em volta, eu quero ir no banco ou para onde eu quiser. Então, assim, é o princípio da paz, né? Ela fala isso, né? Que tendo esse exercício da competição dentro da escola, a gente nunca vai ter a paz. Né? Para a gente atingir a educação para a paz universal, a gente precisa formar pessoas mais solidárias e que tenham consciência da sua responsabilidade perante a vida, né? Então é isso. Acho que a educação cósmica dá um tema para uma live inteira. Mas eu queria agradecer a oportunidade que eu tive de desenvolver esse trabalho no Ágora. Sou apaixonada pelo que a gente desenvolveu durante esse percurso e acredito muito no trabalho da identidade social com os jovens, né? Para além do muro da escola, para além do espaço escolar. Vamos lá, Daniel, vou deixar com você para a gente fechar. A gente já está aí Depois 1h11. desse exemplo, eu penso que não há nada mais significativo do que o aprendizado, né? Fruto de experiência. E experimentar isso da forma que você conduziu lá era, de fato, algo que certamente marcou. E as diversas outras experiências, outros relatos de estudantes que usam essas ferramentas que a Montessori e o ensino montessoriano propõem para fazer intervenções importantíssimas na própria vida. A fala de estudante que voltou para o Ágora, foi retirado pelo pai, né? E aí, olha, pai, será que eu vou ter que ser, vou ter que bater, vou ter que ser macho? É isso que você quer? E aí convenceu o pai para voltar a estudar lá no Ágora, porque o pai tinha uma preocupação muito grande se de fato ou não tá tendo uma boa formação. Mas que é uma das encrencas que se vive também, porque, afinal de contas, viveu o método montessoriano, mas depois vai para a universidade ou vai para um ensino médio que não é o mesmo método. E o menino passou muito bem, foi para o Pedro II. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de entender, de relatar e de narrar que o trabalho, quando é feito na essência montessoriana, com as experiências do filosofando, com as experiências das linhas montessorianas, da linha de reconhecimento, da identidade social, a gente prepara essa moçada para que possa contribuir para que a gente mude, pelo menos próximo, de algo menos competitivo e menos torturante como é esse mundo doidinho do jeito que a gente está. É isso, nosso tempo já extrapolou, apesar de ainda ter algumas coisas que a gente tinha anotado para falar aqui, mas a gente marca um outro encontro. Queria agradecer, queria ver se Fátima quer colocar alguma coisa, a gente falou tanto do Ágora, se a gente pode fechar, se ela quer se colocar, antes da gente fechar. Vou esperar um pouquinho. Antes da gente fechar, eu gostaria de fazer uma homenagem, né? Nós gostaríamos, né, meu amor? Uma homenagem a Fátima e a Guadalupe, a Maria de Fátima e Maria de Guadalupe, carinhosamente chamada de Lupe, né? A Fátima está aí conosco no momento, e a gente queria homenagear, que foi uma grande mestra, uma grande amiga, um ombro para muitas vezes, não só na vida profissional, mas como na vida afetiva. Então, eu não tenho como fechar essa live, porque elas foram muito corajosas, tanto a Fátima quanto a Lupe. Eu estava presente nas reuniões de pais, foram vários pais pedindo para que elas continuassem o Fundamental 2, porque eles não queriam sair do Ágora, não queriam ir para outro espaço. E elas tomaram a coragem e a competência, porque dá muito trabalho formar. Eu já coordenei professores de Fundamental 2, eles são cabeçudos, são difíceis, se acham donos da verdade, porque tem mestrado, tem isso, tem aquilo. E mostrar para esse pessoal que trabalha em 5, 6 escolas, com tempos fragmentados, que ali tem que ser diferente, o trabalho tem que ser diferente, e ouvir Montessori e aprender Montessori
Só tenho a agradecer que Montessori tenha colocado vocês na nossa escola. Ah, eu que agradeço, Fátima. Nós que agradecemos. Então, Fátima e Lupe são mulheres guerreiras que conseguiram ouvir esses pais, abrirem o Fundamental 2, mas não perderam a essência. Elas estudaram, buscaram, foram lá na Prima Escola, foram, né, na Nanta, todas as escolas que estão fora do Brasil, que estão fazendo Montessori no ensino fundamental 2 e médio, buscaram lá conhecimentos, nunca se cansaram de trazer textos, informações para a gente, para que a gente possa crescer e fazer o melhor, sempre com diálogo. A gente tem, não sei se vocês sabem, para isso dar certo, um encontro, que eu acho que ainda continua, né, Fátima? Todas as segundas-feiras, onde os professores têm hora-aula mesmo, para que esteja discutido esse trabalho transdisciplinar, que isso possa ser um espaço de estudo, porque não tem como chegar, dar uma aula e ir embora sem ter esse momento de diálogo, esse momento de construção. Então, eu acho que Fátima e Lucas são verdadeiras guerreiras, e eu sou apaixonada pelo trabalho com jovens e adolescentes do Colégio Ágora, e queria aí homenagear a Lupe, né, já que a Lupe não está aqui com a gente para ouvir, mas que todos saibam que ela era uma pessoa que lutou muito também e era apaixonada pelo que fazia dentro do Ágora, e que acreditaram que Montessori acontece sim para as crianças mais velhas, acontece sim no ambiente de jovens e pode ter muita qualidade nesse trabalho. Eu acho que é isso. Lupe, você é sol, você ilumina, e tenho certeza que a gente se encontra em breve em algum lugar. Fica aqui meu reconhecimento. Quer falar, Dani? Não, eu só quero Emocionada. agradecer. Muito obrigado, estou emocionado. Então, muito obrigado, Fátima, muito obrigado, Lupe, muito obrigado a quem nos assistiu até esse momento, e dizer que não é fácil a gente manter um trabalho com um compromisso da essência montessoriana, mas eu, pelo exemplo e pelos anos que o Ágora bravamente, mesmo cercado de tantas escolas e cursinhos, ou escolas-cursinhos, que apontam para um universo muito limitado de preparação para vestibular, de simulados desde do quinto ano, do sexto ano, faz o que acredita e faz muito bem. Então, muito obrigado por tantos aprendizados e por tantos aprendizados ainda pela frente. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para todos e todas. É muito bom saber que hoje lá tem a continuidade, né? Eu tive a honra de ser professor do Daniel. Eu fui da Olivia também, tá? Só não fui da Não fui Vicky. da Olivia, e hoje a Olivia está Eu lá fui da trabalhando, Olivia. tá lá trabalhando no Ágora. Então, assim como o Bruno e a Ila lá, que vai dar continuidade ao Ágora, que é uma escola irmã da Maria Flor. Então, meu muito obrigado. Uma boa noite a todos e todas. Um abraço. Obrigada pelo momento da vida de vocês aqui com a gente. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho sobre esse trabalho lindo realizado com jovens. E acreditem, gente, eu acho que a Fátima está sempre aberta para visitas. Quiserem lá ver, né? Funciona. Funciona o Montessori para os mais velhos, é a coisa mais linda de se ver. A gente prepara um novo homem para o amanhã, um novo homem para o futuro. E chamando aí, né, para a nossa próxima live, dia 28 de setembro, com Ana Luísa e Yuri Vasconcelos. E vamos falar sobre a educação e o brincar. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite para todos. Espero que a gente tenha alcançado o nosso objetivo.